Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está passando por adversidade aí, amado? Quem já passou pela adversidade? Quem já passou pelo dia mal? Se você não passou pelo dia mal, fala aí para o seu irmão, esse dia pode chegar. O dia mal, ele pode chegar para as nossas vidas, ele pode chegar para qualquer um de nós. Agora, pergunta aí para o seu irmão, você está preparado para esse dia mal? Você está preparada para esse dia mal? O dia mal, ele chega para todos nós. Agora, qual a forma de encararmos esse dia mal, amados? Qual a forma de encararmos esse dia mal? O que fazer quando esse dia mal chega na nossa vida? O que fazer quando esse dia mal chega na nossa vida? O que fazer quando chega esse hóspede indesejado? O que fazer quando chega esse hóspede indesejado sobre as nossas vidas? E ele chega para todos nós. Mas o Senhor diz lá na palavra, no livro de João 16, o verso 33, ele diz o que? Em João 16, 33, ele diz o que? Que nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo tereis aflições. E ele disse o que? O versículo completo ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim, Jesus disse essas coisas para que nele, para que em mim, vocês tenham o quê? Paz. Aí na parte B do versículo ele diz assim, ó: nesse mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Fala aí para o seu irmão, tenha ânimo, amado. Tenha ânimo, porque ele já venceu. O Senhor Jesus já venceu por causa das nossas vidas. O céu já está ganho. Ele já sofreu por causa de nós, amados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas depressões. Tudo foi levado pelo Senhor na cruz do Calvário. E o Senhor já conquistou para nós todas as coisas. Isso é direito nosso, é nossa herança, amado. Nós só precisamos fazer o quê? Tomar posse daquilo que Ele conquistou para as nossas vidas. Fala aí para o seu irmão, toma posse daquilo que o Senhor conquistou. Toma posse daquilo que o Senhor já conquistou por causa da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nessa semana, a situação difícil chegou para alguns. Nessa semana, a situação difícil chegou para alguns. Depois que veio esse Covid aí, muitas pessoas passaram por situações difíceis. Muitas pessoas se perderam. Muitas pessoas perderam os seus entes queridos. Mas a nossa esperança está em quem? A nossa esperança está no Senhor e no seu forte poder. A nossa esperança está no Senhor, amados. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos aí alguns exemplos que eu vou falar sobre Davi, sobre outros profetas do Senhor, outros servos de Deus. Na palavra também chegou algumas situações difíceis para algumas pessoas. E quando chegou, por exemplo, para Moisés, quando chegou uma difícil situação para ele, aonde ele cometeu um homicídio, ele não foi se refugiar no palácio,
Ele não foi se refugiar embaixo dos braços do faraó, que era quem cuidava dele naquele tempo. Diante dessa situação difícil que chegou para ele, para onde que ele foi? Para o deserto. Fala para o seu irmão, deserto é lugar de crescimento. Não é moradia, é lugar de passagem também. É lugar somente de passagem, não é local de moradia, amado. Nós passamos pelo deserto, e quando nós passamos pelo deserto, o Senhor, Ele prepara um oásis, Ele prepara um refrigério, Ele prepara uma situação por um breve momento, não é local de moradia. Da última ministração eu falei que Jesus também ele foi impulsionado pelo Espírito ao deserto. Você acha que Jesus gostou de passar pelo deserto? E foi o próprio Deus que mandou ele para o deserto. Mas aí depois que ele foi para o deserto, Ademir, depois que ele foi para o deserto, ele saiu do deserto como? Fortalecido. E aí foi aonde começou o seu ministério. Depois do deserto. Está entendendo o que o Senhor está falando aí? Com as nossas vidas nessa manhã? Amém? Então Moisés ele foi para o deserto, mas ficou um tempo no deserto. Ficou pouco tempo. Quanto tempo ele ficou? Se nós formos ver na palavra do Senhor, se nós lermos, ele demorou lá, ele tinha 40 anos quando ele foi. Lá ele conquistou família na terra de Midian, e aí ele retornou depois de 40 anos. Depois de 40 anos ele retorna, né? E chegou também para Elias, amado. Quando chegou para Elias, o que ele fez quando a situação difícil chegou para ele? Ele correu para onde? A situação difícil chegou, o dia mal chegou, né, Cíntia? Chegou o dia mal, mas o Senhor converteu o mal em bênção. Converteu a mancha, que era um câncer, foi dividido e logo, logo não vai ter mais nada no nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor, mas no tempo em que nós estamos passando pelo processo, não é fácil. O tempo em que nós estamos, né, Ianca? O tempo que nós estamos passando pelo processo de tribulação, pelo tempo do deserto, não é fácil, Eduardo. Não é fácil. Nós só conseguimos passar pelo deserto com o auxílio de alguém, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, da intimidade com o Senhor. Aí nós podemos passar pelo deserto, igual diz o louvor lá da Cassiane. É da Cassiane que fala? Vou passando pela... Não, é do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Não é? É fácil dar glória a Deus no tempo da provação? No tempo do milagre, ela sobe aqui, né? Obrigado, Jesus, por esse milagre que o Senhor fez sobre a minha vida. O Henrique retornou lá para a casa de recuperação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agiu poderosamente e ele se rendeu ao Senhor. Mas e no tempo, no momento em que nós estamos pela fase difícil, pelo dia mau, e no momento em que nós estamos passando, pode se criar dentro de nós uma revolta. Por que eu estou passando por essa situação? Deus, eu te sirvo há tanto tempo e eu estou passando por isso. Por que eu tenho que passar por isso? Quantos meses durou a minha dor de cabeça depois do Covid e a minha paralisia? 6 meses. 6 meses. E foi-se embora. Depois do grito da minha neta, depois do grito da minha neta na minha orelha, foi-se embora. Mas houve um tempo de deserto. Nesse tempo eu poderia estar murmurando, né? Reclamando,
Deus, eu estou servindo o Senhor, eu cuido de um povo. A Andressa, minha nora, até falou outro dia, poxa vida, mas como é que pode, né? Você já orou por tantas pessoas com dores de cabeça e foram curadas, e agora você passando por essa situação, né? Então é um tempo que nós passamos pela prova, um tempo que nós passamos pela situação difícil. Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus está querendo mostrar algo sobre as nossas vidas. Ele quer que a gente fique mais íntimo dEle, Ele quer nos santificar, quer nos purificar. Ele não quer que nós nos revoltemos diante de uma situação, porque quanto mais revolta, mais tempo no deserto. E quando nós não entendemos o processo em que nós estamos passando, amado, o sofrimento é maior. Fala para o seu irmão, melhor esperar no Senhor. Melhor esperar no Senhor, melhor buscar o Senhor. Então Elias, quando ele ficou sabendo, né, que aquela mulher queria a cabeça dele, né? Quem que era a mulher que queria a cabeça de Elias? Jezabel. Mas ele havia... A gente vê aqui na palavra, eu não vou abrir porque vai tomar muito tempo, tá? Quem quiser conferir, está no livro de 1 Reis, a partir do verso, capítulo 18, a partir do verso 30, até o capítulo 19, verso 18. Se você for ler a palavra, ele tinha ali orado ao Senhor, clamado ao Senhor, antes desse evento, né? E ali ele tinha derrotado 450 profetas. Tinha matado, né? O Senhor recebeu o holocausto dele, não recebeu o holocausto daqueles profetas lá que estavam lá clamando ao Deus deles. Não recebeu, não aconteceu nada com o altar, se você for ver e acompanhar. Mas logo depois desse evento, apenas uma palavra de uma mulher, Jezabel, falou que queria a cabeça dele, e ele ficou sabendo que ela queria matar ele. O que ele fez? Mas ele tinha uma vitória recente. Às vezes nós passamos por algumas vitórias sobre as nossas vidas. Deus fez alguns milagres sobre as nossas vidas, milagres grandes, né? Que a gente considera grande, porque para o Senhor Ele pode tanto curar uma dor de cabeça, como pode fazer um morto se levantar. Para Deus é a mesma coisa, né? Mas nós passamos por algumas situações, passamos por umas situações tão difíceis, né, Adenilson? E Deus fez grandes coisas sobre a nossa vida, né, Kleber? E de repente nós passamos por uma outra situação que é menor, e aí a gente se entristece, fala, poxa vida, e agora se abate, agora a minha esposa, Senhor, os meus filhos, e agora? A gente se esquece daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Do milagre, do grande milagre, o milagre da salvação sobre as nossas vidas, o milagre da salvação sobre a nossa casa, né? Deus me tirou de lá da Cracolândia, hoje eu sirvo ao Senhor. E aí de repente vem algumas situações, alguns pensamentos que querem abater a gente, nos colocar para baixo. Por quê? Porque a gente esquece aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Porque nós não estamos em sintonia direta com o Pai dia a dia. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, mais nós vamos entender o processo pelo qual nós estamos passando. Às vezes nós não entendemos, né, Paulo? Poxa, mas e agora? Por que eu estou passando por isso? Amado, se lembra daquilo que você passou, do que Deus fez por você até esse momento, do grande milagre que Ele já fez até agora. Se Ele agiu naquela situação, Ele não vai agir nessa? Amém? Vamos refletir sobre isso em nome de Jesus. Então Elias, a gente vê lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17... Às vezes tem pessoas que acham que Elias, ele era um
um grande homem de Deus. E ele era um grande profeta de Deus, não era? Ele era. Só que aqui no livro de Tiago, capítulo 5, o verso 17, vai falar o quê? Cadê o rapaz do projetor, não está aí? Então abre na sua Bíblia aí, amado, em nome de Jesus. Tiago 5, o verso de número 17. Tiago 5,17, diz assim: Elias, ele era sobrenatural, hein, Bruno? Elias, ele era sobrenatural? Era? O que é que diz na palavra? Elias, ele era humano. Cutuca aí no seu irmão, fala: Elias era igual tu. Elias, ele era igual a você. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala: poxa vida, Moisés, Elias, Jesus, Davi. Mas aí, ó, a palavra diz o quê? Elias, ele era humano como eu e você. As dores que você sente, Elias sentia. As situações difíceis que nós passamos, Elias também passava pelas mesmas situações nos pensamentos. Tem um celular tocando aí. Elias, ele era humano como nós. O que ele fez? Essa pode ser a diferença entre ele e nós. Tem um telefone tocando aí. Acontece. Não é Elias chamando, não. Acontece. Vamos lá. Elias, ele era humano como nós. A diferença de Elias para mim e para você, você sabe qual que era? Pergunta para o seu irmão, você sabe qual a diferença às vezes? Elias, ele fazia o quê? Ele orava. Pergunta para o seu irmão, e você ora? Que hora que você ora? Ah, pastor, eu oro a hora que eu acordo, eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado, porque eu dormi bem, eu dormi legal. Senhor, abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. É essa a sua oração? Você não consegue falar mais com o seu amigo? Mais que isso com o seu amigo? Porque assim, essa é uma oração de agradecimento e uma oração de petição. Senhor, obrigado. Senhor, abençoa o meu dia. Então eu agradeci e aí eu estou pedindo. Amém? Deus ouve? Deus ouve, claro que ouve. Né? Mas a diferença está nisso aqui, ó. Elias, ele orou como? Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor agiu e tal. Abençoe esse meu dia. Foi assim que Elias orou? Elias orou como? Né? Igual a irmã Zenaide sobe aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida da irmã Zenaide. Elias orou fervorosamente. O que é orar com fervor? Falar tudo aquilo que está no coração, amado. Mas eu não consigo orar igual a irmã Zenaide. Quanto mais intimidade, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais a gente expressa aquilo que está no nosso coração, mais fervor vai ter a nossa oração. Você vai conseguir orar igual Elias orava, igual a Zenaide orava, igual a irmã Camila ora? Você vai conseguir? Não, porque é individual isso, amado. É individual. Você não vai orar como o pastor ora, o pastor Daniel. A pastora Daniel ora, a pastora Simone, ela ora de uma forma assim, então, é pessoal. Não é imitar o outro. Não é impostar, Senhor, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Eu venho a...
É? Tô- Não, eu não quis imitar ninguém. Eu só estou falando, né? Uma forma que a gente pode pegar. Se a pessoa acha que isso é intimidade com Deus, ele orar dessa forma, amém, amém. Mas eu não preciso impostação de voz para falar com Deus aquilo que está no meu coração, amado. Eu preciso somente me derramar, saber me expressar e colocar aquilo que realmente está no meu coração. Conversar com o seu amigo, o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso orar para poder impressionar a minha irmã, não é, Érica? Oi? Eu falei Érica da outra vez, né? Por que eu te chamo de Érica? Eu não preciso orar como, né? Intimidade, particularidade de cada um. A diferença, então, de que Elias conseguiu algumas coisas, né? Foi porque ele orava fervorosamente. Ele expressava tudo aquilo que estava dentro dele, diante do Senhor. E ele orava somente uma vez no dia ou duas vezes no dia? Foi Elias que orou para que chovesse, não foi? Tem essa parte também, olha só, ele orou para que chovesse, amado. E quando ele orou para que chovesse, quantas vezes que ele orou? Ele orou só uma vez? Se a gente for ver lá na palavra do Senhor, está falando que Elias, ele orou uma... Primeiro ele proferiu a palavra, primeiro ele falou. Ele falou, olha, manda o rei correr, porque a chuva vai catar ele. Né? Primeiro ele liberou a palavra. Depois que ele liberou a palavra, o que ele fez? Ele foi para a intimidade. Ele foi clamar ao Senhor. E aí ele orou uma vez. Olha lá, servo, como é que está o céu? Azulzinho, não tem nada no céu. Orou 2, 3, 4, 5, 6. A resposta veio na 7ª vez. Olha, eu vejo um sinalzinho. Está vindo chuva. Né, Kleber? Às vezes, a gente está orando e clamando ao Senhor. Eu vejo um sinalzinho, se dividiu, rompeu. Agradece porque a cura já chegou. O milagre já aconteceu no nome do Senhor Jesus. Já aconteceu. Amém? Então a diferença, o que difere umas pessoas da outra, fala assim, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. É uma mulher de... A Solange, nossa, que louvor lindo, né? Como ela louva, que bênção, né? Que unção, glória a Deus. Agora, quanto tempo de treino? Quanto tempo estudando? Quanto tempo buscando? Quanto tempo se dedicando, orando, jejuando? Às vezes você fala assim, eu não tenho dom para louvar, não tenho chamado. Fala isso para ela. Fala isso para ela. Busca, amado, busca. Fervor. Aquilo que nós pedimos acontece sobre a nossa vida no nome do Senhor Jesus. Se crermos, veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Se crermos, é necessário crença. O que é que eu estou fazendo então para enfrentar esse dia mal? O que é que você está fazendo para enfrentar esse dia mal? Você está buscando Deus para enfrentar esse dia mal? Porque no dia legal está tudo bem, beleza, né, Bruno? Mas e o dia mal? Quando chegam as notícias, quando chegam as informações, a tia está mal, a situação, morreu, não sei o quê, e agora? Amado, pensa eu, para você chegam algumas informações, e para mim, quantas informações chegam? Chegam informações de nascimento, glória a Deus. De uma criança chegou o nascimento, glória a Deus. Logo em seguida vem uma informação, vai se casar, glória a Deus. Aí depois, logo em seguida, faleceu,
a pessoa tal. Pensa, mano. Ó, tal pessoa está em coma. Ó, está doente. Ó. Pensa. Por isso nós precisamos estar conectados com o Senhor. E nos preocupar com o quê? Com o reino dos céus. E a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida no nome do Senhor Jesus. O que é que eu faço para enfrentar esse dia? Eu busco Deus, eu oro ao Senhor, eu jejuo, porque o jejum, muitas pessoas estão confundindo jejuns. Muitas pessoas acham que jejua para conquistar. Você não jejua para conquistar, você jejua para ficar íntimo, né, do Senhor. Você jejua para ficar mais próximo do Senhor. Você jejua para ficar mais sensível espiritualmente falando. Estou passando por uma situação difícil, qualquer que seja a situação que você esteja passando. Vou fazer jejum para que essa situação venha mudar a outra pessoa, ou mudar o comportamento, ou mudar o rumo lá na minha empresa, seja por qualquer motivo que você esteja jejuando. O Senhor, Ele vai trabalhar onde? Vai trabalhar na sua sensibilidade, para que você esteja sensível diante dessa situação, para poder saber como resolver essa situação. Não que você vai jejuar e vai ganhar. Eu vou jejuar e eu vou ganhar. Eu vou jejuar e eu vou receber. Não, você vai ser mais sensível. Está entendendo, amado? Amém? Nos momentos, no dia mal, nesse dia mal, nós vamos orar, nós vamos fazer leituras, né, da palavra de Deus, procurando situações na leitura da palavra, se identificando com o momento em que você está passando. Se identificando pela situação em que você está passando. É situação de sentimento? Eu vou buscar situações de sentimento na palavra do Senhor. É situações de cura? Eu vou buscar os milagres que Deus fez aqui na palavra de Deus. Isso vai me trazer mais sensibilidade espiritual no nome do Senhor Jesus. Louvores. Louvar ao Senhor. Ter mais comunhão com os irmãos. Você pode ver que sempre que acontece alguma situação difícil, quando chega esse dia mal nas nossas vidas, a tendência das pessoas que não estão buscando ao Senhor, a tendência qual que é? Se afastar da igreja. Essa é a tendência. Mas tem que ser o contrário. Fala para o seu irmão, tem que ser o contrário, amado. Tem que ser o contrário. Se você vem uma vez por semana na igreja e começou a passar pela situação, o dia mal chegou, se programe para vir durante a semana também. Se programe para estar mais junto com o corpo, com pessoas que vão estar em oração juntamente com você. Quando vier a situação no seu pensamento, estou passando, não vou mais para a igreja. Esse pensamento não é do Senhor. Porque no dia mal vai ser vã a sua força se você estiver sozinho. Melhor ser dois, porque um vai servir de suporte para o outro. Sozinho vai ser vã a sua força. Fala para o seu irmão, conta comigo. Conta comigo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos juntos para a glória de Deus. Amém? Então Elias, ele era um profeta com intimidade. E Deus tinha algo também com ele quando ele estava passando pelo processo da caverna. Ele fugiu da mulher e foi lá para a caverna, não foi? Lembra dessa passagem também? Foi lá para a caverna. Mas lá na caverna ele teve um processo com Deus. No momento, viu, Anderson? No momento em que a gente corre para a caverna,
no momento em que a gente está passando pela situação difícil, mesmo nesse momento, o Senhor, Ele tem algo conosco, Ele tem um particular, desde que eu esteja querendo essa intimidade com o Senhor. Se eu perguntar se você não quer intimidade com o Senhor, claro que todos vão falar, eu quero. Mas as situações do dia a dia vão chegar na sua vida para poder impedir esse relacionamento e essa intimidade com Deus. Olha para o seu irmão e fala, você precisa programar um tempo de intimidade. Programar um tempo de intimidade diariamente, porque você não se programa para comer, para tomar café da manhã, você não se programa para ir trabalhar, não põe o seu relógio para despertar, para ir para o trabalho. Da mesma forma, a gente precisa se programar para ter um momento de comunhão com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, lá na caverna, mesmo na caverna, o Senhor, Ele não o abandonou. Lá no Salmos 139, os Salmos de abertura hoje, do verso 8 e 10, ele diz assim, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a sua mão direita me guiará e me susterá. Deus, Ele permite nós passarmos pela caverna. Às vezes a gente quer fugir de Deus, né? Não adianta, aonde você for, o Senhor ali está. Aonde você for, amada. Você entregou a sua vida para Deus. Você entregou a sua vida para o seu Senhor, para o seu Pai querido. Você é namorada do Espírito Santo de Deus? Você acha que o Espírito Santo de Deus, ele sai de você diante de algumas situações aonde você vai passar? Ele fazia isso lá no Antigo Testamento, ele vinha e voltava. Quando você vai frequentar alguns lugares, vai passar por algumas situações aí, aonde você, não sei como que é a sua vida, mas você e Deus sabe porque Ele habita aí dentro de você, o Senhor, Ele passa junto com você. Guarda isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Guarda isso no seu coração. Porque se você guardar isso no seu coração e sempre perguntar para o Senhor, Espírito Santo de Deus, eu sou sua habitação. Você está aqui dentro de mim. Esse local que eu preciso ir, você vai comigo. É para eu ir para esse local. Mas a gente está falando de Elias, não é da gente, né? Vamos lá, Elias estava lá na caverna. E o Senhor estava alcançando ele lá naquela caverna. E ali ele teve uma intimidade com o Senhor. E quando também nós estamos na caverna, nós ouvimos muitas vozes e passamos por batalhas em nossa mente. Quando nós estamos passando pela angústia, quando nós passamos pela tribulação, quando nós estamos no dia mau. Muitas vozes chegam à nossa mente, querendo fazer com a gente venha desistir. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que os pensamentos dele são pensamentos de paz e nunca pensamentos de mal. Você pode estar pensando uma coisa, mas você pode estar proferindo, falando outra. Como assim, pastor? Você está pensando aí na primeira pessoa, eu não valho nada mesmo, caí de novo nessa situação. Está vindo na sua mente isso, você está pensando isso. Só que você vai falar, Senhor, eu sei que eu sou uma bênção. Eu sei que o Senhor morreu por mim, o Senhor já venceu, e eu vou vencer no nome do Senhor Jesus. Amém, amado? A nossa batalha, ela é travada no mundo espiritual. O inimigo pode estar soprando, ou pode ser coisas dos meus pensamentos, de situações que eu vivi ou estou vivendo,
Mas o inimigo, ele só conhece aquilo que sai dos meus lábios. Ele pode estar soprando situações e você está proferindo bênçãos, outras coisas, adorando o seu Deus, adorando ao Senhor. Ele vai ficar lançando mais situações? Rapidinho, estou te falando de situações em que eu vivo. Não estou falando de situações que acontecem que eu ouvi falar. Situações, experiências que eu estou vivendo. Amém? Lá no livro de Coríntios 10, o verso de número 13, chegou essa voz, né, para Elias. Mas ele não estava entendendo o processo, ele se acovardou, né? No livro de Coríntios, 1 Coríntios 10, o verso 13, fala assim, que nós não somos tentados além do que podemos suportar. Nós não somos tentados além do que podemos. Olha lá, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, Ele é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Quando que eu vou enxergar o escape de Deus sobre a minha vida? Quando que eu vou enxergar esse escape? Porque assim, as tentações, ela vem para cada um de nós. As provas, vêm para cada um de nós. E o Senhor, Ele fala assim, que nós não somos provados além do que podemos suportar. Mais do que a gente possa suportar, Ele não permite os seus filhos passar por essas provas e tribulações. Certo? Ele não permite. Aí a prova veio. A situação difícil veio. Aí Ele fala aqui, ó. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Aí Ele fala assim, ó. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Fala para o seu irmão assim, o escape vem para aquele que está em espírito. O escape vem para quem? Para aquele que está com intimidade com o Senhor. Por isso que a gente fala na ADEF, se você caiu e passou pela situação difícil, se você está querendo vencer o álcool, se você está querendo vencer uma situação pela qual você passou, amado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias aonde? Na presença de Deus. Buscar Deus com força. Com força. A nossa batalha, ela é no mundo espiritual, amados. E Elias, ele estava ali na caverna, né? Ali esperando o quê? Esperando em Deus. E aí a gente vai ver a intimidade que ele teve com Deus ali, através do vento forte, através de um terremoto, através de um fogo. Mas Deus, ele estava no murmúrio de uma brisa suave. Às vezes a gente fica esperando, né? A gente está passando pelas situações difíceis e fica esperando a resposta de Deus de várias formas, né? E de repente o Senhor já até falou ao nosso coração, através de um murmúrio, através da sua própria palavra, ou nesse momento aqui, porque nós saímos dos nossos lares e chegamos aqui para poder ouvir a voz de Deus. Nessa manhã quem ia ministrar a palavra era a evangelista Sâmia, era ela. O Espírito Santo de Deus conhece qual a necessidade de cada um de nós. Diferente da minha necessidade, não, a primeira necessidade é a minha. E o Senhor, Ele responde, e Ele traz, né, o alimento necessário para a igreja. E esse é o alimento que Ele está nos dando nessa manhã. O Senhor Jesus, Ele passou por uma grande prova no Getsemane. A gente vê, para encerrar já, que no livro de Mateus,
Vamos ler? Capítulo 26. Aleluia. Capítulo 26. A partir do verso de número 39. O Senhor, Ele permite nós passarmos por situações difíceis? Permite? Permite. A gente vê aqui um grande exemplo, né? Do nosso irmão mais velho aí, de Jesus, o nosso mestre, passando por uma situação muito difícil. Aí no Getsemane, a partir do verso de número 39, ele diz assim, ó, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali fazer o quê? Falou para os seus amigos, falou para os seus discípulos, fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. O que é que você pode fazer com esse mesmo versículo dentro do seu lar? Dentro da sua empresa, onde você está trabalhando, na rua, o que você pode fazer de acordo com esse versículo que você está ouvindo? Situação, fica aqui. Situação, espera um pouquinho, enquanto eu vou ali orar. Eu vou ali conversar com Deus, eu vou ali falar com o Pai. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste. Ele tinha comunhão com pessoas, com discípulos. Tinha comunhão com outros irmãos. E você tem comunhão com as pessoas do círculo seu de amizade, da igreja? Ele tinha comunhão. E aí ele estava falando, ele estava expressando o que é que estava no coração dele, amados. Ele estava expressando. Você tem pessoas a qual você pode expressar isso? Olha, eu estou triste, eu estou passando por uma situação difícil, eu não estou legal. Então Jesus, ele tinha os seus discípulos. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui. Aí ele fala para os seus amigos assim, ó, fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele estava orando e ele sabia o que ia acontecer. Não acontece com você também? Às vezes a gente não pressente algo chegando. E aí a gente precisa se aproximar de Deus e conversar com o Pai. Conversar com Deus. Foi o que Jesus fez. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu sei que está chegando. Eu sei que está chegando a hora. Eu sei que vou ser crucificado. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí ele diz o quê? Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Aí ele fala para os discípulos, vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Aí Jesus fala assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, amados? Deus, ele permitiu que até o seu filho, né, passasse. Mas Jesus, ele entendeu o processo. Jesus, ele falou, eu quero me livrar dessa situação. Mas
que não seja conforme o que eu quero, mas como o Senhor quer. Seja feita a sua vontade. Essa tem que ser a nossa oração. O Senhor, Ele quer intimidade, Ele quer proximidade conosco. Amém? Amém, amados? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor. Você quer orar, pastora Simone? Quer? Vamos orar, irmãos? Feche os teus olhos. Senhor amado, Senhor Jesus Cristo, Pai eterno. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é sempre viva, que é sempre, Senhor amado, boa para as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor amado, possa ser, Senhor amado, uma semente que caia em terra fértil. Sabe, Senhor, como foi dito no início deste culto, Senhor, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece, Senhor amado, cada situação. Pai, o Senhor já nos confortou no dia de hoje, o Senhor já nos abraçou através do louvor, o Senhor já, Senhor amado, nos ensinou através da sua palavra. Pai, então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, conduz, Pai eterno, cada um para a sua casa, embaixo da tua graça e da tua segurança, Senhor. Senhor, que esta semana seja uma semana de confiança em Ti. Tira, Senhor amado, de nós todo o processo ansioso. Senhor amado, tira de nós toda a autoconfiança. Senhor amado, e toda a independência. Que nós possamos depender mais de Ti. Confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, que caia por terra mesmo toda soberba. Senhor, o Senhor não despreza um coração quebrantado. Sabe, Senhor, então que o nosso coração verdadeiramente seja um coração quebrantado diante de Ti. Senhor, pela Tua graça nós te pedimos. Sabemos agora que o mistério está nos retirarmos para orar. Então, Senhor amado, eu te peço, nos atrai para um período de oração. Senhor, nos atrai para este momento do devocional. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor amado, tudo aquilo que nos impede de aquietarmos e buscar refúgio na Tua presença. Ah, Senhor, descansarmos a nossa alma em Ti. Senhor, hoje, domingo, inicia mais uma semana. Nós não sabemos, Senhor, as dificuldades, não sabemos os momentos de celebração. Muitas pessoas, Senhor, estão passando por dificuldades nos hospitais. Senhor, pessoas passando por doenças no corpo. Outras pessoas estão passando por doenças na alma que não são vistas e às vezes ignoradas. Senhor, outras pessoas no espírito, distantes, frias, se cobrando. Sabe, Senhor, mas a Tua palavra diz lá em 1 João que o Teu amor lança fora todo medo. Sabe, Senhor, então, que o Senhor possa mesmo nos atrair e que nós possamos chegar na presença desse Pai sem medo. Sem medo. Esse Pai que não tem aquele olhar torto ou aquele olhar rígido, porque a Tua palavra diz que o amor, ele lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. É assim que diz a Tua palavra. Então, Senhor, tira todo o medo que os corações aqui neste lugar têm de um Deus carrasco, de um Deus que castiga, de um Deus pesado. Sabe, Senhor, desconstrói toda a religiosidade. Em nome de Jesus, e nos atrai na base do Evangelho, que é o amor. Porque a cruz, a base, é que Cristo morreu por nós na base do amor.
Em nome de Jesus, que possamos entender o mistério da cruz, que é o amor. E aí, naturalmente, vamos nos render a essa cruz. Naturalmente, vamos entender e nos aproximar de um ensinamento leve, de um ensinamento agradável, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, nos atrai como filhos para que possamos conseguir sentar no colo desse Pai. Sabe, Senhor, nos abraçar mesmo, deixar ser abraçado por esse Pai. E tirar esse olhar muito bravo desse Pai. E sermos aqui acolhidos por esse Pai. E depois esse Pai vai orientando a nossa vida. É assim que eu te peço, Senhor. Porque muitos de nós somos marcados. E a nossa visão de mundo é construído por essa, sabe, por essa pressão, por esse controle. E às vezes a gente foge e a gente começa a ter escolhas erradas na vida. Sabe, Senhor, entra a rebeldia, entra tanta coisa. Por isso que eu te peço, desconstrói a autoconfiança, o orgulho, a soberba. Sabe, Senhor, a independência, mas no sentido de não ficar preso a um pai carrasco, mas ficar preso a um pai de amor, a um pai que ama. Há um Pai, Senhor amado, que nos quer dar vida, vida em abundância. Há um Pai que nos quer, Senhor amado, nos quer livres. Há um Pai que nos quer ensinar a amadurecer na vida, a fazer boas escolhas. Em nome de Jesus, Senhor amado, que nós possamos permitir o Senhor se revelar a nós. Por isso que eu te peço, nos atrai a este momento de oração. Desconstrói esse medo. Sabe, Senhor, esse medo. Uma vez que a gente se queima, a gente tem medo de pegar de novo na caneca, ou medo de pegar de novo no ferro, porque vai se queimar de novo. Sabe, Senhor, tira essa sensibilização de um pai ruim. Em nome de Jesus, nos atrai neste amor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca paz. Paz. Que nós possamos entender aqueles que têm problemas, Pai. Que eles estão totalmente fora da realidade psíquica. Que eles não estão tendo condições de entender as coisas. Em nome de Jesus. Wesley, fique em paz, meu amor. Entendi, nós entendemos, tá tudo certo, tudo bem. Wesley, senta aí, fica à vontade. Tá bom, fique em paz. Não tem estrutura, irmãos. Psiquismo tá todo bagunçado, tem toda uma história. Ele é forte, porque se fosse nós ali numa estrutura já tinha perdido, tinha se jogado já, né? Que o Senhor possa, né, Wesley, te entender, te acolher, né, meu lindo? Em nome de Jesus, né? Você é filho, Deus tem um propósito lindo na sua vida, né? Nós te amamos, seja bem-vindo. Aqui é a sua casa, né? Quiser sentar aqui na escada, fique. Senta aí então, fica à vontade. Mas este é o sinal, a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal. A gente te ama, Wesley. Tua chuva vai descer. Vai chover. Vai chover. Quem não tem problema, né? Abra as comportas dos céus. Vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem, pequenininha, do tamanho da mão de um homem. mas